Olá, olá, eu sou a Lady e hoje vamos falar de 3 séries na Netflix que é bem possível que te tenham passado ao lado. E se ainda não viste, vai ver. Vocês devem estar a pensar, mas esta criatura só nos traz coisas que nós podemos ver na Netflix. Quem não tem Netflix paga, o que é que faz? Bem, eu compreendo. E realmente há muitas séries das quais nós podemos falar e vamos falar um dia destes, que dão na televisão normal ou que conseguem ser então visualizadas em sites de streaming gratuitos, não ilegais, através da internet. Mas realmente não há nada a fazer. A Netflix é uma biblioteca gigantesca de séries boas e de filmes, e algumas menos boas, que pode realmente, a que nós podemos aceder e tem muita coisa. Pronto, estas 3 séries das quais eu vou falar hoje são realmente exemplo disso. Há tanta coisa, há tanta variedade na Netflix que é quase impossível não falar dela. E atenção que eles não pagam para fazer isto, eu pago-lhes a eles todos os meses para poder ver as séries que eles lá põem. Isto é triste, vida de pobre, mas é mesmo assim. Mas adiante. Hoje trago-vos 3 séries que eu achei que realmente que são muito interessantes. São 3 séries curtas. Eu agora vocês já devem ter percebido que eu tenho um trauma muito grande com séries compridas, que nunca mais acabo, porque acho que estraga completamente o ritmo da história e começa a engonhar e encher chouriços, e os chouriços só gosto de os comer, não de os encher, e portanto gosto de histórias curtinhas, gosto de histórias objetivas, com muito sentido, e com, se tiverem mistério, também dá jeito. E por acaso as 3 que eu trago hoje, se há coisa que não falta, é mistério. Trago-vos em primeiro lugar O Alienista. A história do alienista passa-se no final do século XIX em Nova Iorque, e numa altura em que as pessoas com patologias associadas a doenças mentais não eram vistas como doentes, mas como um mal da sociedade, e eram rejeitadas. Estamos aqui a falar de uma sociedade muito estratificada, e portanto essas pessoas eram colocadas de facto completamente de parte, e depois inclusivamente os médicos que pretendessem estudar uma forma de tratar essas doenças também não tinham grande credibilidade. Também nos mostra, por outro lado, a luta das mulheres pela igualdade de direitos, aliás, pela simples possibilidade de ter um emprego. Aliás, um dos personagens principais, a Sarah Howard, interpretada e muito bem pela Dakota Fanning, é exemplo disso. Mas esta não nos fala só disto, esta história, aliás, tudo isto é um cenário paralelo à história real, à ação real que nós vamos viver. Acaba por ser um thriller de mistério, acaba por ser uma história que nos leva àquele mundo muito sombrio, escuro, frio das ruas de Nova Iorque, onde assistimos à criação de um grupo de investigação na busca por um serial killer que mata jovens rapazes prostitutos que se vestem de mulheres e de uma forma absolutamente violenta. Lembra-nos todo o cenário e também a história em si leva-nos um pouco à história de Jack the Ripper, o Jack o Estripador. Remete-me logo para essas imagens. Apercebendo-se dos entraves colocados por patentes superiores a quem apenas interessa defender os valores da alta sociedade nova-iorquina, o recém-possado comissário da polícia Teddy Roosevelt convida secretamente, portanto isto é tudo feito à esta mesa, o psiquiatra, o Dr. Laszlo Chrysler, interpretado pelo Daniel Brühl, e também o ilustrador de um jornal local, o John Moore, interpretado pelo Luke Evans, para investigarem estes crimes. No decorrer da história e com o acréscimo das dificuldades, a equipa cresce também, juntando-se a ela a primeira mulher a trabalhar numa esquadra de polícia, precisamente a secretária do próprio comissário, a Sarah Howard, e os irmãos
judeus, Marcus e Lucius Isaacson, ambos detetives do Departamento da Polícia de Nova Iorque. Eles criam aqui uma espécie de sociedade secreta, entre aspas, um grupo de trabalho que vai realmente fazer todos os esforços para entender, para descobrir este assassino e para terminar com estes crimes absolutamente hediondos. Esta série é uma série de 2018 e acreditava-se que ia ter apenas aquela primeira temporada. No entanto, já foi anunciada, porque também já foi gravada uma segunda temporada. Eu creio que nos Estados Unidos ela inclusivamente já foi lançada. Na Netflix em Portugal ainda nem sequer existe data, pelo menos através da minha pesquisa ainda não encontrei. Então a data para a estreia da segunda temporada, mas acredito que estará para breve, obviamente, eu espero que esteja para breve, senão vão fazer mandar aqui na internet à procura de coisas e eu não quero fazer isso, eu quero ver as coisas no sítio certo e se eu pago uma assinatura à Netflix é para ver na Netflix, está bem? Vamos lá agora para a segunda, porque a segunda também é muito interessante e acho que vocês também vão gostar. E desta vez vamos até à Turquia, porque aqui nós vamos para todo lado, nós viajamos para todo lado. Há uns tempos fomos para a Coreia, agora vamos até à Turquia e vocês não se vão arrepender. E não é para ver o Besiktas, porque acho que o Eras, mas já lá nem está. Vamos ver The Gift. Não, e não é o grupo da Alcobaça, não vamos ver nenhum grupo a cantar, vamos ver mesmo uma série chamada The Gift. Esta série foi lançada em dezembro de 2019, com 8 episódios e já tem previsto uma segunda temporada, não sei bem com quantos episódios, mas será mais ou menos dentro deste número da primeira temporada. Então está previsto para dia 10 de setembro a estreia na Netflix Portugal. É a história de Atiye, uma jovem pintora bem-sucedida que vem de uma família estável e está noiva de um jovem proveniente de uma família poderosa turca. No entanto, a vida aparentemente tranquila de Atiye é abalada quando num local de exploração arqueológica e considerado sagrado, é descoberto um símbolo com o qual Atiye tem vindo a sonhar ao longo da vida e que inclusivamente ela inclui nas suas pinturas. Nós vemos muitas das vezes Atiye a pintar ou mesmo a exposição que ela tem numa galeria de exposições, é só aquele desenho. De várias formas, pintado com vários estilos, mas é sempre aquele símbolo, só vemos aquele símbolo, de tal forma que ela sonha com ele. A partir daqui, Atiye tenta descobrir o significado deste símbolo e a sua ligação ao mesmo, o que a leva a descobrir factos da própria vida que vão mudar o curso de toda a história. Aliás, toda a história, da história dela, da história dos personagens que fazem parte também desta série. É uma história com elementos sobrenaturais e ligada ao fantástico. E vai haver, então, aqui depois o cruzamento de destinos, não é? E vai haver também descobertas de locais sagrados, de muitas crenças. Leva muito ao sobrenatural, ao espiritual, mas inclui também aqui mistério e crime pelo meio. Uma série muito interessante. Estou curiosa para ver a segunda temporada, porque vai dar certamente aqui uma volta, pelo menos pela forma como a primeira temporada acabou. Da forma como a primeira temporada acabou, podia ter acabado a série, mas fazia sentido haver uma segunda temporada, porque a minha expectativa é levar-nos agora a uma outra dimensão, quase como se virássemos o mundo de cabeça para baixo. Estou mesmo curiosa. É aquilo que eu acho que pode acontecer. Ainda não li nada, não sei de nada. Estou só aqui a especular, mas gostava que isso acontecesse dessa forma. Portanto, é uma história muito boa, é interessante, tem bons personagens e aconselho a toda a gente ver. É muito, muito boa de ver, vê-se muito bem, é curtinha, é mesmo como eu gosto. A terceira e última série que vos trago, caso ainda não tenham visto, para irem ver, é
No te puedes esconder. É uma série produzida pela Telemundo em parceria com a Netflix para a sua distribuição, à semelhança de muitas outras séries que estão a ser produzidas pela Telemundo e também por outras cadeias de televisão mundiais que acabam por se aliar à Netflix e criar então estes conteúdos para que nós possamos ter acesso a eles através desta cadeia de streaming. No te puedes esconder é a história de Mónica, uma enfermeira e a sua filha que fogem do México para Madrid ao abrigo da proteção de testemunhas, após a morte do marido envolvido no narcotráfico, que é uma realidade em absoluto, tanto no México como noutros países da América Latina. Narcotráfico, o tráfico também de armas, por aí fora, os cartéis basicamente. Então, inicialmente, aquilo que nós assistimos é a Mónica, que já está há cerca de 3 anos em Madrid, com a sua vida estabilizada, com o emprego, com a filha a estudar e também envolvida numa campanha política onde está a ajudar um dos candidatos a ser alcaide de Madrid, mas de repente, de um momento para o outro, começam a suceder-se vários acontecimentos e vão surgindo personagens que depois se vão entrelaçando e vamos encontrando aqui muitas situações. Temos, por exemplo, o namorado de Mónica, que é interpretado por Ivan Sanchez, é um fotógrafo de guerra absolutamente apaixonado pela morte e por mulheres, que é pai adotivo então da melhor amiga da filha de Mónica, que também está envolvido naquela campanha. E há ali, nós vamos apercebendo-nos que entre as duas miúdas há ali qualquer coisa, principalmente quando a filha de Mónica é raptada, portanto vão havendo vários acontecimentos que vão começando a levar-nos a entender que há ali mistério, que há ali situações que não são bem aquilo que parecem. Há depois também a entrada de mais personagens em cena, como por exemplo um ex-polícia deprimido e alcoólico, a quem é encomendado um assassinato, mas na sequência de uma explosão logo no primeiro episódio, acaba por ser salvo precisamente pela sua presa, que é quem? Mónica. Mas depois o que nós vamos assistir aqui é, logo após a filha ser raptada, é a luta, a determinação, a força de uma mãe em nunca desistir de encontrar a filha. Ela nunca desiste, ela acredita sempre que a filha está viva e acredita sempre que a vai encontrar. E não desiste de o fazer. E faz tudo o que está ao seu alcance para isso. Tem aqui realmente um personagem. A Bianca Soto já é uma atriz que está habituada a personagens fortes. Também o fez, por exemplo, em Senhora Acero, também produzida pela Netflix e que também conta a história dos cartéis e neste caso de uma mulher forte que encabeça um cartel de drogas e que tenta proteger ao máximo a sua família. Neste caso, Mónica, o que ela quer é distância dos cartéis, que ela quer uma vida normal, mas não desiste de proteger a filha dela e tentar ter uma vida normal ela própria. E então há aqui uma sucessão de acontecimentos, há também o envolvimento da polícia na investigação do assassinato da mulher daquele candidato que eu falei há pouco à Câmara ou à Alcaidia de Madrid e portanto é toda uma teia de situações, de mistérios que vão sendo revelados e um assassino por desvendar e uma série de momentos muito cruciais que nós temos que estar atentos para entender a história. Mas a história é realmente prende, é interessante, tem uma imagem muito boa. Eu acho que em termos técnicos a série está muito bem feita. Aliás, a Telemundo ao longo do tempo tem evoluído muito na produção de novelas e de séries, portanto em termos de tudo que é efeitos de imagem e de som está muito bem. E não me venham dizer, mas também a Netflix não ia mostrar isto se não fosse bom. Não vamos falar de algumas séries ou filmes de pouca qualidade que a Netflix tem na sua coleção. Pois não, porque já me está assim a vir um 365 à cabeça. Mas pronto.
Vejam estes 3 e depois, provavelmente num próximo vídeo, falaremos de mais, porque realmente há uma coleção enorme para abordar. Uma coleção que ainda não está assim tão grande, mas tem tendência a aumentar, são os vídeos aqui do canal. Por isso, estejam sempre atentos, não se esqueçam de deixar o like, subscrever, apertar no sininho para as notificações e certamente mais vídeos interessantes surgirão. Eu as despeço-me. Beijinhos!